Olá, caro aluno e aluna. Sou o professor Luiz Aguni, responsável pela disciplina Administração de Pequenas e Médias Empresas. E na videoaula de hoje nós vamos falar de gestão de pessoas. O empreendedor que não tiver essa competência ou essa habilidade de gerir as pessoas da sua organização, dificilmente ele vai conseguir ter sucesso. Porque para você fazer as pessoas trabalhar em prol dos objetivos, você tem que ser um bom líder, entender os estilos de liderança e principalmente, motivar essas pessoas para que ela faça um bom trabalho. Vamos lá? Os objetivos da nossa aula, ou videoaula de hoje, é conhecer os processos básicos de recursos humanos, o que é importante para compor a gestão de pessoas, entender as informações necessárias na descrição de cargo. Mesmo que você seja uma pequena empresa, é importante você ter uma descrição de cargo, porque na hora que entrar um funcionário ou for substituído, ele vai ler aquela descrição e entender. É importante que tenha essa descrição para que ele saiba quais são as principais responsabilidades que ele deve ter. E compreender os tipos e características de liderança para poder gerenciar as pessoas e entender a pirâmide de Maslow, que fala sobre como motivar as pessoas. Então, todo recurso humano ele tem os seguintes processos básicos, ou tem as seguintes responsabilidades. Ele é importante para aquisição ou seleção de pessoas, ou seja, na hora que você quiser contratar alguém, é necessário ter um processo de selecionamento ou processo de recurso humano para que você coloque a pessoa adequada para aquela função, para aquele cargo. Desenvolvimento de pessoas. Ela entrando na sua organização, ela precisa crescer, se desenvolver para que ela renda o máximo possível para o seu negócio. Gestão do desempenho. A partir do momento que ela entra, ela foi treinada e já está fazendo as suas atividades, você tem que acompanhar o desempenho dela, se está bom, não está, fazendo os ajustes necessários. E aquela pessoa que não conseguir se enquadrar, por mais que você tente, aí infelizmente tem que desligá-la. E outro foco importante é como mantê-la na sua empresa, porque uma vez que você investiu em treinamento, investiu em desenvolver as habilidades, e na hora que ela estiver mais produtiva ela vai embora, aí você perde tudo isso. Então é importante também ter um critério de como manter as empresas. Então, a gestão de recursos humanos, ela vê todos esses processos que o empreendedor precisa ter consciência, e saber lidar com isso. Na descrição de cargo, como eu disse para vocês, independente do tamanho da empresa, é importante que ela tenha uma descrição de todos os cargos que você tem na sua empresa. E aí, quais informações que eu preciso colocar? Primeiro, em que posição que o cargo está na hierarquia. Se ele é um gerente, se ele é um analista, se ele é da fábrica, ele precisa entender qual é o nível, ou qual é a posição daquele cargo, para ele poder se relacionar corretamente.
Quais as qualificações são obrigatórias para aquele cargo? Ele precisa ter que tipo de qualificação, né? Ele precisa ser técnico, ele precisa ser formado em administração, ou em engenharia, ou outro curso, né? Quais as condições de trabalho, porque é importante você dar as melhores condições de trabalho, seja principalmente se ele for trabalhar com atividades de periculosidade, precisa ter os equipamentos de proteção individual, né? Então é importante dar toda a condição segura para ele desenvolver o seu trabalho. Salário e benefícios, é importante saber que, no mínimo, você tem que pagar o salário da categoria, que caso contrário é ilegal. E benefícios, quanto mais puder, é melhor para você manter aquele funcionário na sua empresa, que é uma forma de motivar e reter o funcionário, são os benefícios. E as competências necessárias que ele precisa ter, né? Caso ele não as tenha, desenvolvê-las, dar treinamento. Então, tudo isso faz parte de uma descrição de cargo. Por isso que é importante que sempre tenha a descrição do cargo que você necessita na sua empresa. Em termos de gestão de uma empresa, ela trabalha com o seguinte subsistema: o subsistema gerencial, que vai cuidar do subsistema técnico, que é aquele responsável por toda a parte técnica, né? Máquinas, equipamentos, instrumentos, as tarefas a serem executadas. E o subsistema social, que vai entender as características físicas e psicológicas, o relacionamento que as pessoas devem ter dentro de uma empresa. Então, toda organização, independente do tamanho que ela tenha, ele tem esses 3 subsistemas, né? Gerencial, técnico e social. E aí é importante saber para fazer uma boa gestão. Esse é um problema sério, é liderança. Um bom líder é aquele que sabe motivar as pessoas para o trabalho, sem ter que usar autoridade, sem que obrigar, né? Embora, em termos de conceito, nós temos 3 tipos de liderança, que é a autocrática, liberal e a democrática, nós devemos saber quais são as características dessas 3 tipos e qual utilizar. Porque às vezes você tem a necessidade de usar uma liderança autocrática, às vezes é melhor utilizar a liberal e às vezes é melhor utilizar a democrática. Então, se você não souber o conceito e as diferenças desses 3 tipos de liderança, você não vai saber qual a melhor forma de liderar os seus funcionários. Então, vamos entender quais são as características básicas desses 3 tipos de liderança. Na liderança autocrática, o líder é ele que define os objetivos, porque a liderança autocrática é aquela mais autoritária, que só ele que comanda, né? Só ele que é o responsável por tudo. E ele, infelizmente, ignora a equipe, né? Então, às vezes, você tem que usar essa autoridade dependendo do tipo de pessoa ou tipo de atividade que seja realizada. Já na liderança liberal, aí já é a equipe que define os objetivos, ela não é mais autocrática, né? É aquela liderança que você deixa o funcionário fazer o que ele quer. E quando você deixa ele fazer o que quer, a equipe ele é irresponsável, né? Porque não tem ninguém, cada um faz o que quer, né? E a equipe ignora o líder. E já na liderança democrática, é aquela que você
troca opinião com seus funcionários. Então, o líder equipe define os objetivos, o líder equipe comandam juntos, o líder equipe são corresponsáveis e o líder equipe compartilham. Como eu disse, dependendo da situação, você vai usar ou a liderança autocrática, ou a liberal, ou a democrática. Dependendo da situação, do momento, das pessoas, tudo isso faz parte para você saber definir qual é o melhor tipo de liderança que você deve utilizar. Além disso, não basta ser um bom líder, como eu disse para vocês, você tem que saber motivar as pessoas, e isso não é fácil. Né? Motivar as pessoas significa entender, segundo o Maslow, quais são as necessidades que ela precisa. Segundo ele, que foi um importante psicólogo que definiu a teoria da motivação, segundo ele, toda pessoa ela tem uns níveis de motivação. E dependendo do nível que ela estiver de motivação, ela tem que ter um tratamento diferenciado. Então, por exemplo, se você tem um funcionário que está no primeiro nível de necessidades fisiológicas, ele ainda tem problema de alimentação, de repouso, de moradia. Então, é um tratamento diferenciado. Então, não adianta se dar um tapinha nas costas dele e elogiar se ele está com fome. Né? Já se ele está no segundo nível de segurança, ele precisa de se sentir seguro no trabalho que ele está realizando. Né? Se ele está no terceiro nível, que é de necessidades sociais, aí sim ele quer o tapinha nas costas, ele quer ter amizade, ele quer fazer parte de um grupo. Né? Se ele está no quarto nível, necessidade de estima, aí ele precisa ser reconhecido, precisa de um elogio, precisa de saber que está sendo estimado para ele ganhar confiança. E o nível maior, que é de realização, é aquela pessoa independente, que ela só se realiza se tem desafios. Então aqui você tem que colocar desafios para que ela possa ser motivada. Então vocês estão vendo que, dependendo do tipo de necessidade que o funcionário esteja, é um tipo de motivação e de liderança que você deve utilizar. Então vocês estão percebendo que lidar com pessoas não é fácil. Né? Mas o empreendedor, ele obrigatoriamente ele tem que lidar com pessoas, não só os seus colaboradores, mas também os seus fornecedores, clientes. Né? Então é importante ele saber esses conceitos de gestão de pessoas, de liderança e de motivação, para que ele possa desenvolver esse trabalho junto à organização e ele conseguir alcançar os objetivos. Né? Caso contrário, ele vai ter muita dificuldade. Ok? Então esse era o nosso conteúdo da videoaula de hoje. Obrigado e até uma próxima oportunidade.